E aí galera, como vocês estão? Vamos fazer uma comparação hoje entre Tris Vibe Noturna e o Tris Vibes. Ambos têm 72 cores, o Tris Vibes eu coloquei aqui nesse estojo porque a caixa que vem eles é uma caixa de acrílica. Ela é bem ruinzinha e não é nada funcional. Então eu coloquei eles aqui nesse estojo de 72 lugares para deixar mais organizado na hora que for utilizar, ó. Tem até um que tá quebrado aqui a ponta. Eu já usei bastante esses lápis em alguns coloridos, tem até aqui no canal. E vamos fazer a comparação dos dois. Por quê, né? Os dois eles chamam a atenção logo de cara pelo visual, todo modernão e também pela proposta criativa. Mas, apesar de terem os nomes parecidos, eles têm algumas diferenças importantes que influenciam diretamente na nossa experiência de uso. Então aqui temos Tris Vibes Noturna, a madeira preta, e o Tris Vibes normal, a madeirinha cor de madeira mesmo. E logo de cara que a gente já dá para perceber é a espessura da mina. Ó, a mina do Tris Vibes Noturna é uma mina mais grossa de 4 milímetros, isso mesmo, 4 milímetros, sendo que a do Tris Vibes é uma mina simples de 3 milímetros, 2,7 milímetros. Então, nós temos aí a primeira diferença. Depois tem o corpo do lápis, né, que eles têm o corpinho redondo. O Tris Vibes, a madeira preta, que lembra aí o Super Soft da Faber-Castell, essas linhas de lápis que vocês conseguem colorir também em papéis preto. Bom, ambas as linhas elas mantêm aí uma identidade visual bem bonita, jovem, artística. E as cores elas são bem vibrantes, tem boa pigmentação, traços macios, tanto um quanto o outro, que são, né, ideais para quem gosta de colorir e desenhar e explorar combinações criativas também. Os dois conjuntos também são pensados para uso artístico e escolar e oferecem também uma aplicação suave no papel e permite uma sobreposição de camadas com uma certa facilidade. Então hoje a gente vai fazer um teste para ver se isso realmente procede ou não. Vou pegar aqui a tabelinha de cores de cada um. Então nós temos aqui a tabelinha do Tris Vibes Noturna, ó, e a do Tris Vibes, ambas com 72 cores. As cores entre os dois são bem parecidas, olha. Parece que a gama de cores são bem parecidas. Só uma cor ou outra, assim, que tem uma certa diferença, mas as cores são bem parecidas entre as duas caixas. E o nome também muda bastante, né? Porque o nome do Tris Vibes tem esses nomes aqui tudo diferenciado. Já o Tris Vibes Noturna já tem o nome da cor mesmo, ó, vermelho escarlate e tal. E o do Tris Vibes pode ver aqui, fim de noite, tutti-frutti, morango, framboesa e por aí vai. Então, eu tenho aqui essa folha que nós estávamos utilizando para fazer os testes de lápis de cor entre uma marca e outra, tanto que eu vou colocando aqui o nome das marcas que eu vou fazendo o teste. Então, para reaproveitar a folha, ou a parte que ainda tem para usar, eu vou fazer aqui o degradê com o Tris Vibes Noturna e com o Tris Vibes para a gente ter aí uma percepção entre os dois lápis de cor. O papel que eu vou utilizar é esse aqui, ó, da Canson, de 180 gramas. E é um papel branco A4 para desenho mesmo. Eu gosto dele porque ele tem uma leve texturinha, então o lápis de cor ele fica melhor o resultado quando a gente passa nele. Por isso eu vou usar essa folha. Já tem aqui as tabelinhas prontas, aí eu só vou fazendo mesmo o degradê das cores e a gente vai conversando para ver aí as primeiras percepções entre um e o outro que são da mesma marca. Então, fui começando a fazer a primeira camada com o Tris Vibes Noturna. Gente, esse lápis é muito macio. E
Ele não esfarela, a mina dele, por ser um pouquinho mais grossa, dá uma segurança maior também na hora de colorir. Então, a mistura de cores também ficou bem suave, a transição aí das cores. Eu gostei bastante, viu? E depois eu fui fazendo a transição com o Tris Vibes comum. E já deu pra perceber de início, logo de início, que ele esfarela bastante, ó. Esfarela bastante. E as diferenças que eu vi entre cada um, o Tris Vibes tradicional, né? Ele traz uma paleta de cor mais variada, colorida, com tons mais assim alegres, vibrantes. E o Noturno ele tem uma proposta mais artística e sensorial, com umas cores assim mais escuras, profundas, intensas. Fui testando também a mistura de cor e tal. Então, galera, terminamos aqui de fazer o nosso degradê, a mistura das cores. Aqui foi com o Noturna e aqui com o Vibes. E aqui o Vibes. E aqui o Noturna. Aqui foi com o Noturna. E aqui o Vibes. Bom, a mistura das cores, eu gostei bastante da mistura das cores dos dois. Porém, a do Noturna, eu vi que dá pra gente ir colocando camada, camada, camada. E ele vai cobrindo. Tanto que o amarelo, ele vai se sobressaindo em cima do azul. Aí depois, se eu passo o azul em cima com um pouquinho de mais pressão, ele se sobressai em cima do amarelo. E ficou uma mistura de pigmento bem legal. O Vibes também foi fácil de fazer a mistura das cores, porém ele acaba esfarelando um pouquinho mais. A vantagem do Tris Vibes comum é que ele tem preto na caixa, já o Tris Noturna não tem preto. Essa caixa ela não vem preto e a cor mais escura é esse cinza escuro aqui. O branco de ambos são muito bons, porém o do Noturno eu achei que ficou melhor, passando o branco aqui na cor escura. Passando aqui sobre as outras cores também o branco, no Noturno eu achei que ficou um branco mais bonitinho, porém o do Vibes é maravilhoso também. Ó, ambos entregam um resultado bem legal aí, quando se trata de utilizar o branco para trazer um ponto de luz para o seu desenho. Então, a conclusão é basicamente isso, galera. Se a ideia é vocês terem cores alegres, né, para colorir tudo com bastante energia, o Tris Vibe tradicional é uma ótima escolha porque ele traz bastante tons variados. Ele traz uma variedade bem grande de tons. Tem os tons mais escuros de verde, que é o que eu senti falta aqui no Noturna, é um verdão bem escuro. Mas se você quer explorar sombras, contrastes e artes com clima um pouquinho mais artístico e profundo, o Noturna ele pode se surpreender bastante. Mas no fim, né, eu acho que os dois eles se complementam e juntos aí eles formam uma combinação incrível para quem ama criar artes com lápis de cor. O Noturno ele tem uma pegada mais profissional mesmo. Quando você passa o lápis no papel, dá para você ver que ele é mais macio. A mina dele, por ser mais grossa, traz ali um pouquinho mais de segurança na hora de colorir. Então, tem toda essa vibe aí. Mas, os dois são maravilhosos. A única coisa que eu não curti muito no Noturna foram os tons de neon. Foi vermelho e neon, amarelo neon, laranja neon e o verde neon. É porque eu não utilizo mesmo muito essas cores. Então, para mim, eu acho que se eles tivessem substituído esses tons neons por um verde mais escuro e preto, seria a caixa perfeita, porque realmente esse lápis é muito gostoso de utilizar ele, de colorir, de passar ele no papel.
Ele não esfarela, é um lápis seguro de utilizar. Tanto a cor metálica aqui, ó, se misturou muito bem com os outros tons o outro tom que eu passei de cor comum, ó. Dá pra ver que os pigmentos metalizados, eles se misturaram com os pigmentos aqui do vermelho e ficou bem legal. Então, dá pra trazer aí também essa versatilidade de você misturar lápis metálico com lápis de cor comum e fazer aí um resultado bem bacana. E a mistura aqui dos tons de verde também, de laranja, eu achei que ficou assim super suave. E se fosse para escolher entre um ou outro, eu escolheria ainda o noturno. Se eu não tivesse nenhum dos dois, mesmo que não tenha o preto, eu escolheria o Tris Vibes Noturna, porque eu gosto de um lápis que ele tem uma mina com essa pegada um pouquinho mais grossa, lápis mais macio, que não esfarela tanto. E o preto dá pra você utilizar aí de outras marcas, pegar de uma outra caixa e complementar. Mas tem essa desvantagem de ter os tons neons que eu não utilizo tanto. Mas se fosse para escolher entre os dois, eu ainda ficaria com o Noturna, porque eu acho que ele tem uma pegada assim mais profissional. Já o Tris Vibes comum, ele é um pouquinho mais seco e ele esfarela um pouquinho. Então, tem essa diferença entre os dois. Um é mais macio, tem a mina mais grossa, o outro também é macio, porém tem uma mina um pouco mais sequinha e dá uma esfareladinha aí quando você passa o lápis no papel. Então fica aí, galera, essa comparação entre os dois lápis de cor que são da mesma marca. Espero que vocês tenham gostado. Já peço aí aquele likezinho de todos vocês, os comentários, hypando. Quando vocês apertam hypar também, vocês ajudam bastante o canal, porque o YouTube ele entende que é um vídeo legal e acaba indicando para outras pessoas também. Então, bora clicar no hypar também, galera. No mais, eu vou ficando por aqui. Deixem nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem que eu traga aqui pro canal, que eu sempre vou anotando tudo e na medida do possível gravando aí pra gente aumentar o nosso conteúdo. Eu vou ficando por aqui e um abraço no coração de todos. Tchau!